Boa tarde a todos. Boa Eh, tarde. Nós vamos iniciar agora a apresentação do trabalho da aluna Andressa, Andressa Aparecida de Jesus Medeiros, que é o trabalho do seu conclusão de curso. Tá? Estão aqui presentes o professor Roberto Eisenberg, que é o nosso professor convidado, e eu sou a professora Valesca Brito, orientadora da aluna Andressa. Bom, Andressa, fica à vontade, você já pode começar a sua apresentação. Obrigada. Só para confirmar, já está aparecendo a tela? Ok. O trabalho a ser apresentado hoje é Desmistificando a Cultura Popular, Educação Nutricional para Intérpretes Criadores Vegetarianos. Já pelo esse título, nós podemos indagar algumas questões que fizeram parte da pesquisa e que nós veremos hoje neste trabalho. Como, por exemplo, o que é o intérprete criador? O que é o vegetariano? São uma das duas questões que nós vamos tentar conversar hoje aqui no trabalho. Durante a pesquisa, foram levantados algumas questões, como, por exemplo, por que foi usado o termo intérprete criador e não bailarino. Todos esses levantamentos que eu falei, né, intérprete criador, vegetariano, por que intérprete criador e não bailarino, nós vamos ver durante a apresentação deste trabalho. Primeiro nós vamos falar sobre o que é vegetariano. O termo vegetariano, ele está associado a uma pessoa que se abstém do consumo de carne, peixe, aves, com ou sem o uso de laticínios, leite, ovos. Neste caso, a gente teria as subcategorias. Então, o ovo-lacto-vegetariano seria a pessoa que consome o ovo e o leite. Inclui ovos e laticínios na sua dieta vegetariana. Lacto-vegetariano, a pessoa que inclui apenas leite e laticínios. E ovo vegetariano, que é a pessoa que inclui apenas os ovos na sua dieta. E o vegetariano estrito e o vegano, que exclui todos os produtos de origem animal da alimentação. Isso inclui leite, ovos e laticínios. Agora que nós já sabemos, né, o que é o vegetariano, e nós podemos entender também que o vegetariano ele busca uma filosofia de vida que não é a favor do sacrifício animal para o consumo, principalmente levando em consideração as questões da indústria. Então, o vegetariano ele não é a favor da morte de um animal para alimentação, e isso inclui também para outros artifícios, como, por exemplo, as vestimentas. Então, roupas que contêm couro, seda, lã, tudo que vem de origem animal, o vegetariano também se abstém. Isso traz para o nosso trabalho, por exemplo, a pessoa que é vegetariana e que dança, que às vezes vai encontrar dificuldade num figurino ou numa maquiagem de palco que não contenha produtos de origem animal, como, por exemplo, o couro, a lã, entre outras possibilidades. O que nós observamos durante a construção do trabalho, durante a pesquisa, que é comum a pessoa vegetariana escutar algumas coisas, como, por exemplo, que pode ficar doente, ou indagar algumas questões como se a alimentação vegetariana não possuiria
uma proteína ou um ferro adequado. Questões como se você come carne, o que você come, é muito levantado. Isso vem de uma cultura popular oral, que nós trouxemos para o nosso trabalho, essa pesquisa sobre o que é essa cultura popular oral, que é essa cultura que vai passando de geração em geração, através da oralidade, e que muitas vezes a gente sabe a sua procedência ou não. Então, nós fomos atrás de tentar entender por que chegamos hoje na contemporaneidade, depois de tanto tempo, com as pessoas indagando por que vegetariano, né, e legitimando isso, por que vegetariano iria ficar doente. E no caso da gente, a gente observa que no caso do intérprete criador, que é a delimitação do nosso trabalho, por que as pessoas questionam que o intérprete criador não seria capaz de praticar uma atividade corporal numa alimentação sem carnes? Isso faz parte da cultura popular oral que nós observamos durante o trabalho. As pessoas acreditam tanto que o vegetariano fica com uma carência nutricional que a pessoa que dança não seria capaz de praticar atividades corporais por estar supostamente desnutrida. Então, nós observamos que essa cultura popular oral transmitiu essa informação ao longo dos anos, e que o vegetariano, com uma alimentação à base de vegetais, frutas e hortaliças, ele seria carente de nutrientes e, por isso, não estaria apto a praticar atividades corporais. E aí nós nos questionamos, né, quando foi que isso começou? É preciso tentar desmistificar toda essa lenda, esse preconceito, esse tabu referente aos vegetarianos e, sobretudo, aqui no nosso trabalho, sobre o vegetariano que dança, né, o intérprete criador. O que nós podemos observar e perceber ao longo do trabalho, que historicamente, quando se inicia o vegetarianismo na sociedade, ocorreram algumas defasagens na alimentação. As pessoas ficaram muito encantadas e maravilhadas com uma alimentação rica em queijo, leite, ovos. Então, era sanduíche, quiche, lasanha, tudo com 3, 4 queijos, para tentar substituir a carne. E, infelizmente, esse tipo de conteúdo alimentício, ele aumenta o peso e aumenta o acúmulo de colesterol. O que a gente observa durante a pesquisa é que os laticínios, eles são pobres em ferro e eles inibem este mineral, eles inibem o ferro. E isso acaba ocorrendo uma anemia ferropriva, tornando-se um problema para a maior parte dos vegetarianos. Então, o vegetariano que optou, lá no início da história, em consumir uma alimentação rica em laticínios, mas pobre em hortaliças, acabou ficando com acúmulo de colesterol ou sobrepeso. E o que a gente pode observar é que talvez esse dado histórico justifique essa cultura popular oral que passou de gerações e gerações a informação de que vegetariano ficaria doente. Lá atrás, por alguns vegetarianos fazer a escolha de consumir muitos laticínios ao invés de hortaliças, assim, aumentando o colesterol, aumentando o peso, ficando ali com alguma deficiência nutricional, isso foi acarretando, chegando até os dias de hoje, essa informação de que o vegetariano poderia estar com carência nutricional. Esse seria uma justificativa, né, relacionada à cultura popular oral, que passou até os dias de hoje. O que a gente observa é que essa informação de que ficaria com uma carência nutricional, ela é mais evidenciada em atividades de cunho mais popular do que o intérprete criador. Nesse caso, os desportistas, o bailarino, o atleta, são atividades de cunho mais popular
então nós acreditamos e vemos que são mais propícios as pessoas falarem que os atletas ou que o bailarino que são vegetarianos podem ficar com carências nutricionais. E por isso nós temos mais referências bibliográficas dessas modalidades do que do intérprete criador, porque o intérprete criador é um termo mais contemporâneo, é um termo bem recente, então nós temos poucas referências bibliográficas relacionadas ao intérprete criador. Entretanto, temos bastante, ou pelo menos razoavelmente, algumas referências bibliográficas relacionadas aos atletas. Temos aqui alguns exemplos, como, por exemplo, culinária vegana para atleta, refeições veganas para atleta, atleta vegano, e tem alguns que são mais popular, assim, que pode ser ajustado a outras modalidades, como a alimentação vegetariana para a prática de esporte. Ele deixa um pouquinho mais aberto, não fecha só no atleta, deixa um pouquinho mais aberto. Então, por nós não termos referências bibliográficas fechadas no intérprete criador, nós optamos por utilizar referências relacionadas ao esportista, desportista, atleta, bailarino, porque são fontes mais que nós encontramos e que pode ser usado para legitimar o raciocínio do nosso trabalho. Agora, por que nós utilizamos o termo intérprete criador e não bailarino? Entende-se que o termo bailarino é aquele que dança balé. E o intérprete criador, ele está mais adequado para aquele que dança na contemporaneidade, que é o momento que nós estamos agora e é o público que nós gostaríamos de atingir com o nosso trabalho, com a divulgação do nosso trabalho. Porque o intérprete criador, ele é responsável pela produção do trabalho, tanto quanto coreógrafo, tanto quanto diretor, quanto produtor, porque o seu corpo ele se torna um material de trabalho a ser utilizado para moldar o espetáculo. E mesmo que haja uma ideia central naquele trabalho, o público pode ter outras leituras, pode ter diversas interpretações. E, por isso, nós acabamos definindo o intérprete criador como mais próprio ao nosso trabalho, por ser o público que nós gostaríamos de atingir. E nós trouxemos a leitura do atleta e do bailarino para o intérprete criador, como eu falei no slide anterior, que foram as fontes que nós encontramos e utilizamos, porque durante a pesquisa nós observamos que ambos, tanto atletas, bailarinos e intérprete criador, possuem rendimento físico semelhante, como, por exemplo, força muscular, utilização aeróbica e anaeróbica, energia, velocidade, agilidade, coordenação, controle motor, e também a prontidão psicológica. São algumas das coisas que nós definimos e observamos durante a pesquisa que são de semelhança entre essas modalidades. O que nós podemos observar durante o estudo é que tanto bailarinos quanto atletas que são onívoros, eles possuem carência nutricional caso a sua alimentação não seja combinada adequadamente. Então, por hora, o que a gente observa? Se o atleta e o bailarino, que possuem uma vasta referência bibliográfica, como nós vimos anteriormente, eles possuem carência nutricional, imagine o intérprete criador, que é um termo mais contemporâneo e com poucas fontes bibliográficas. Então, isso também causa o incentivo para o nosso trabalho e se torna uma referência
se nós não temos algumas fontes bibliográficas, né? Se nós não temos as fontes teóricas do intérprete criador, então que passamos a estudar um pouco mais para que passe a ter essa fonte, que se torne fonte de pesquisa para o intérprete, que é o corpo que está dançando na contemporaneidade. Outra contribuição que nós podemos observar é que da dança moderna, da dança contemporânea, até o próprio balé, né, do tempo do balé para cá, nós observamos que o corpo começou a obter uma alta possibilidade de estresse nos ossos, na articulação, na musculação. E nós, durante o estudo, observamos que a alimentação adequada, ela pode ser preventiva a possíveis lesões. Então, uma alimentação adequada também auxilia para o intérprete criador e para o bailarino ter um bom desempenho até nessas questões corporais relacionadas a lesões, de forma preventiva ou curativa. Então, essas foram algumas das questões que nós podemos pontuar relacionadas ao intérprete criador. E nós conseguimos, até aqui, entender o que é o intérprete criador, o que é o vegetariano, e todas essas questões relacionadas à dificuldade de fontes teóricas. Agora nós vamos ver o porquê da relevância dessa pesquisa em ressaltar a importância da educação alimentícia para o intérprete criador vegetariano. O que nós podemos observar é que cada nutriente tem funções importantes e o objetivo aqui é mostrar qual dessas funções se encaixam no corpo do intérprete criador. O que a gente gostaria de enfatizar é que os nutrientes são encontrados em diversos alimentos de origem vegetal. Então, o que a gente pode dizer é que o intérprete criador não necessariamente precisa ficar submetido a uma alimentação com carnes, apenas a uma alimentação com carnes, com receio de uma alimentação com hortaliças, pensando nessa cultura popular de que ficaria com déficit de alguns nutrientes ou com uma carência nutricional. Durante a pesquisa, o que nós podemos observar e pontuar foram alguns benefícios da alimentação adequada para o intérprete criador. Então, nós pontuamos, por exemplo, vitaminas, minerais, macro e micronutrientes presentes na alimentação à base de vegetais, que são benéficos ao corpo do intérprete criador. Então, como, por exemplo, alguns desses nutrientes, minerais, auxiliam na formação do calo ósseo, nutrientes que auxiliam na manutenção e na recuperação de tecidos, a diminuição do risco de lesões, manutenção do sistema nervoso, por exemplo, prevenção e recuperação de possíveis lesões, não só corporais, como eu falei, mas também neurológicas, que são importantes, por exemplo, na memorização de coreografias ou de movimentos motores e coordenação, por exemplo. Como também auxilia na função imunológica, na proteção antioxidante, e principalmente no crescimento e reparação, no caso de tecidos, no tecido muscular. E uma alimentação adequada ao peso, à composição corporal, ela auxilia também no bom desempenho do intérprete criador. O que a gente observa durante a pesquisa, né, é que todo indivíduo, independente de ser vegetariano ou não vegetariano, ele pode obter carências nutricionais caso ele não combine os alimentos de forma adequada,
caso ele não tenha uma alimentação adequada para o seu trabalho, para suas horas de ensaio, no caso da gente do intérprete criador, e no caso de uma pessoa que come carne, se ela também não está atenta à combinação dos alimentos, ela também pode ter uma carência nutricional. A cultura popular que chegou até hoje legitimando que apenas vegetarianos ficam com carência nutricional, não foi exatamente isso que nós observamos. Nós observamos, de acordo com estudos, inclusive da Sociedade Brasileira de Medicina, que a maior parte dos brasileiros tem carência nutricional, independente de consumir carne ou não. O que a gente pretende é auxiliar na educação alimentícia do intérprete criador. Nós observamos, a partir da pesquisa, que é relevante que essas combinações de alimentos sejam feitas de acordo com o tempo de trabalho, a modalidade de cada intérprete criador. E nós temos algumas sugestões a partir da pesquisa que podem ser dadas. Então, por exemplo, antes e após a atividade, é sugestivo a ingestão de proteína. O que a gente pode sugerir é uma base, por exemplo, de 20 gramas por refeição. Essa questão de se alimentar, 20 gramas de proteína pode ser ajustada dependendo da sua modalidade, do seu peso, você pode estar ajustando. O que a gente pode observar é que a atividade precisa ter essa alimentação rica em nutrientes de 2 a 4 horas antes de uma atividade. Então, o intérprete criador, antes de um ensaio, de uma aula, de estudos corporais ou até de um espetáculo, o ideal é que ele faça uma refeição, pode ser aquelas de pequeno almoço, que contenham os nutrientes ricos e adequados para aquele momento. E o ideal que a gente sugere é de 2 a 4 horas antes da atividade, justamente por uma alimentação rica em hortaliças ser uma absorção de forma mais fluida no corpo do que uma alimentação com carne, de 2 a 4 horas seria um tempo relevante, um tempo adequado antes de uma atividade corpórea. O que nós vimos durante o trabalho foi que, por exemplo, o ferro de origem vegetal, ele precisa de uma atenção um pouco melhor para a absorção do corpo, para a absorção corporal. Então, nós sugerimos a alimentação junto com a vitamina C. Então, pode ser, por exemplo, as hortaliças que contêm ferro, você pode tomar junto com suco que contém a vitamina C, ou uma salada com limão, alguma coisa que você consiga combinar o ferro e a vitamina C para a absorção do corpo ser mais adequada. O que a gente pode concluir é que o intérprete criador vegetariano, ele pode ter uma alimentação rica em hortaliças sem obter carências nutricionais, desde que ele tenha uma alimentação com uma nutrição adequada. Durante o trabalho, a gente pôde descrever alguns desses nutrientes, vitaminas e minerais que são essenciais para um corpo dançante, o corpo do nosso intérprete criador. O que a gente pode ressaltar é que cada profissional ele pode procurar um acompanhamento dentro das especificidades do seu corpo, da sua modalidade, das suas horas trabalhadas, de acordo com a intensidade de ensaios, de espetáculos que ele tiver. Durante o trabalho, nós utilizamos algumas bibliografias, como, por exemplo, bibliografias de cunho mais popular, como, por exemplo, Alimentação Vegetariana para a Prática de Esportes, que é um livro que você encontra numa livraria, e também trabalhos acadêmicos, como avaliação na composição corporal, nutrientes para companhias de dança, nutrição no atleta vegetariano, que são trabalhos acadêmicos, trabalhos de conclusão de curso, teses, mestrado.
Inclusive trabalhos que comparam, né, recuperação muscular entre vegetarianos e onívoros, o que auxiliou a gente nesse fechamento e conclusão de trabalho. E é isso, muito obrigada pela atenção e por ter me escutado até aqui. Obrigada, Andressa, pela apresentação. Você pode Obrigada. fechar. A gente pode passar para a tela, né? Isso. Ótimo. Bom, Andressa, agora nós vamos passar a palavra para o nosso convidado, né? Professor Roberto Eisenberg. Roberto. Boa tarde. Boa Em primeiro tarde. lugar, eu queria agradecer muito, né, o convite, né? Foi uma honra, foi um prazer ler o seu trabalho, né? Um trabalho muito substancioso, tem reflexões importantes ali, né? Eu queria até saber depois, se você puder me dizer, por que que você me escolheu pela minha história de vida, porque eu sou vegetariano também, Não sabia. porque eu tenho uma cultura vasta em várias áreas, né, inclusive na bioquímica, né? Não sei qual foi exatamente, mas assim, eu fiquei muito contente em ver o seu trabalho. Então, eu colocaria uma citação, não precisa botar não, né? Mas que foi do... Não gosto de dar crédito a essa gente, mas foi o ministro da propaganda nazista que dizia lá: uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Você fala isso indiretamente lá no início, né? Mas tem uma situação muito precisa aí. E isso é um problema, né? E eu fui afetado por essa mentira contada muitas vezes, logo quando eu era criança, porque foi uma opção. Na realidade, eu acabei influenciando meu pai a ser vegetariano. E, e comecei a praticar o vegetarianismo, né? Desde muito cedo. E minha mãe ficou muito preocupada com isso, me levou no médico para saber o que ia acontecer de eu não estar comendo carne, que ela estava apavorada com isso, né? E o médico olhou para mim e falou: meu filho, você tem que comer carne, senão você vai ficar retardado, né? E aquilo eu não esqueci mais, né? Sobre ficar ou não retardado, eu não posso discutir, isso daí é meio complicado de discutir. Mas é a história, né, que vem de algumas interpretações muito pontuais de resultados científicos e que as pessoas não param para ter um pensamento mais amplo, como que você discute aqui no seu trabalho, né? Que é o que falta, porque assim, na ciência você prova qualquer coisa você pode provar na ciência. Se você tem bons argumentos, ainda mais se você faz um trabalho acadêmico de referência bibliográfica, né? Uma pesquisa bibliográfica, você é só pegar os autores que te interessam, você faz um trabalho relativamente barato, prova qualquer coisa. Isso é usado muito para se aprovar certas coisas a nível de leis, a nível de financiamentos e tal, utilizando a ciência como referencial. Mas a grande questão é essa, né? Eu estou aqui, eu botei uma foto até para instigar, que é exatamente onde eu estou, mas é que eu tô dentro da casa, mas atrás da minha casa é exatamente isso aqui, uma floresta, né? E eu tenho o maior respeito por todos os animais, todos os vegetais dessa floresta. Uma hora a gente tem que conseguir parar de comer, para não matar também os tomatinhos, né? As cenourinhas e tal. Mas, infelizmente, somos seres vivos, precisamos de energia, precisamos de micronutrientes, precisamos de vitaminas, precisamos de tudo isso para constituir as nossas células.
Uma outra questão importante, né, citar isso, eu acho que você não traz especificamente na sua monografia, mas eu procurando ver as referências que você colocou lá, eu achei uma citação muito interessante no site da Sociedade Vegetariana Brasileira. Ela diz o seguinte: a maior parte da população mundial pratica uma espécie de vegetarianismo não opcional, por simplesmente não ter acesso à carne, tá? E aí vem uma outra questão que você também não traz, mas não é espaço para isso. Veja bem, isso estou trazendo aqui para contextualizar, né? Que é a questão que a produção de proteína animal ela tem uma eficiência de talvez no máximo 10% da proteína produzida, né, dos alimentos produzidos de origem vegetal. Ou seja, para você engordar o gado, você tem uma eficiência muito pequena, isso é normal. Todo processo bioquímico, você tem muitas perdas. E para você conseguir ter lá a vaquinha ou o peixe mesmo, né, nas grandes, ou aves, né, nas grandes fazendas que criam esses animais para abate, você tem uma eficiência nutricional muito pequena, né, de transferência de calorias, de transferência de vitamina, de transferência de tudo. Então, o vegetarianismo é uma opção para o crescimento da população mundial, que a gente está no toco, a gente está no limite praticamente de produção de alimentos. Na realidade, ainda tem uma sobra de produção de alimento no mundo. A grande questão é que isso não é equanimemente dividido. Então, a gente tem uma população enorme na face da Terra que passa fome, enorme. Mas isso aqui são só historinhas, entendeu? A gente tem que superar muita coisa ainda enquanto ser humano para conseguir chegar a um ponto de ter uma equanimidade entre os seres humanos, né? E a gente está vendo um movimento quase contrário em todo o planeta, que parece que até existe uma vontade que parte da população morra para que sobre mais para alguns, né? Você vê que algumas políticas usadas, inclusive aqui no Brasil, são exterminativas. Eu não chamaria de genocídio, porque alguns povos estão sendo afetados diretamente, como os índios, mas, de modo geral, toda a população está sendo afetada. Isso diminui a quantidade, diminui a pressão por alimento, a pressão por consumo, a pressão por tudo, né? E aumenta, né, a disponibilidade de mão de obra barata, né? Que a gente vai estar caminhando. Bom, mas vamos voltar aqui à sua monografia. Eu passei aqui, mas voltando, né? A sua discussão, né? Ela é rica, ela é importante para a área, se torna um referencial, porque especificamente para essa área eu nunca vi nada. Eu acho que você andou procurando bastante e não viu nada específico, né? Algumas monografias e dissertações, e a sua agora faz parte desse rol de material de base para quem queira seguir esse caminho. Inclusive, se você quiser seguir numa pós-graduação, é um bom caminho, né? Eu acredito que você conseguiu vender o seu alface, tá? Porque eu não diria vender o peixe, porque não cabe aqui nessa defesa. Então, você vendeu muito bem o seu alface, né? Aliás, eu estou até com um pouquinho de saudades do alface, porque aqui tem tanta mata, não tem nem onde plantar um pezinho de alface, porque é tudo sombra, é só coisa que nasce debaixo da floresta mesmo que nasce. Então, o seu trabalho está muito bem escrito, muito direitinho. Tem algumas visões, claro, né? Quando a gente está fazendo, eu fiz algumas anotações, depois eu vou te passar um material para você fazer as devidas correções. Com relação às citações, você acessou
o referencial que pôde encontrar sobre o assunto, né, que é muito pertinente, muito atual, né? E a gente sabe que a produção de conhecimento atual, muitas vezes, ela não está presa somente a revistas conceituadas, não está presa a livros, né, de grandes escritores da área, né, de grandes especialistas da área, mas muitas vezes de outras contribuições também tão, ou até mais importantes, né? Então, eu acho que a sua escolha bibliográfica foi muito boa, muito pertinente. E vou te dar umas dicas assim, de citação bem importantes do idem, ibidem, né? Depois eu vou te passar como é que usa isso, porque às vezes você bota várias vezes o mesmo autor na mesma página e tal. Isso, assim, não fica muito bonito, assim, do ponto de vista acadêmico, mas está tudo certo lá, né? E vou fazer essas indicações e vou botar lá no material que eu vou te enviar. Eu só quero, assim, agradecer mais uma vez ter me escolhido, né, para participar dessa banca, essa leitura tão enriquecedora, né, tão pertinente, e, e homenagear, né, que você fez um trabalho muito bom com a sua orientadora, obviamente, né, que a Valesca é uma excelente orientadora, né, a gente vê, né, que houve uma orquestragem aí, né, se é que existe esse termo, né, muito bem feita do trabalho final. E é isso. Muito bom. Muito, muito bom estar aqui, né? Ter te acompanhado, a sua trajetória na graduação, né? A sua batalha diária, né? Para conseguir completar, assim como de outros alunos também que têm batalha diária para conseguir completar o curso. E saber que você está chegando ao final dessa missão com chave de ouro. Parabéns. Obrigada, Roberto, por suas palavras, né, em relação à orientação do trabalho. Também, né, agradeço a sua presença, né, por ter aceitado o convite. E eu gostaria também só de me colocar um pouquinho para falar um pouco do que esse posicionamento, né, da Andressa, porque o que também me motivou muito a estar com ela foi a dedicação dela, né, com relação, né, ao empenho de realizar o trabalho, e que realmente esse trabalho, né, como todo trabalho deveria ser, se confunde com a vida de Andressa, né? Porque Andressa, isso foi realmente uma questão da Andressa desde o início, né, Andressa? Há muitos anos, né, numa conversa que nós tivemos, que nos corredores, né, da própria UFRJ, né, quando estávamos no especial, foi quando aconteceu, né, na nossa conversa, quando você me disse que aconteceu essa motivação para você pensar a respeito, né, da alimentação do intérprete criador. E isso acabou assim levando também junto também, Roberto, sim, como também aprender, né, como também acompanhar o que seria isso, né? Porque eu também fiquei surpresa pela escolha também para ser orientadora e de um trabalho que, assim, né, eu, por exemplo, estou um pouquinho longe dele, mas no entanto ficou muito claro, né, o desenvolver. Eu vou dizer por quê? Pelo empenho da própria Andressa em realizar e manter firme o propósito dela, tá? Então, só queria deixar isso aqui registrado, tá, Andressa? E também parabenizá-la pelo trabalho, tá? Você gostaria de falar alguma coisa? Vamos lá. Obrigada, quero agradecer, Roberto, pelas palavras, e responder a pergunta do professor que ele me fez pela escolha, né? Foi uma surpresa para mim, na verdade, eu tive duas surpresas, porque ao lhe escolher, a Valesca comentou que você era formado em bioquímica, que também eu não sabia. Aí eu até fiquei com medo, eu falei, meu Deus, ele vai ser super exigente com a minha escrita. E eu não sabia que o senhor era vegetariano.
A escolha, na verdade, se deu porque uma vez na faculdade, todo mundo, né? Ah, quem escolhe para a banca, como faz essa escolha? E uma professora indicou, assim, falou assim: ah, é importante você escolher para a banca uma pessoa que teve importância na sua vida acadêmica, uma forma de retribuir. Ela falou com essas palavras, é uma forma de retribuir, entra no currículo Lattes, é uma forma de retribuir o carinho que você tem por aquela pessoa. E eu tenho um carinho enorme pelo senhor, que sempre me ajudou muito, não só a mim, mas sempre foi muito solícito a todos os alunos da faculdade. E o senhor fez parte da minha trajetória, foi um professor que eu observo que auxilia o aluno não só na sala de aula, durante as aulas, durante as dificuldades da aula em si, mas da vida, né? O senhor deu um apoio psicológico no momento em que eu precisei muito, que foi todas essas mudanças de vida que eu passei durante a faculdade, casamento, maternidade, mudança de estado. Então, tudo isso foi um momento que eu precisei muito de um apoio, eu pensei em desistir milhões de vezes, e o senhor sempre foi muito solícito. Coincidentemente, o senhor também já morou onde eu moro hoje, então ficou ali conversando comigo, me ajudando. Então, tinha vezes que eu estava chorando e o senhor sempre foi muito solícito e me ajudou. Eu sou professora também, e toda vez que eu vejo um aluno que precisa de ajuda, eu lembro do senhor. Eu falo, nossa, a gente tem que ajudar o aluno, não só na sala de aula, mas também se ele precisa de uma ajuda psicológica fora da sala, por exemplo. E foi o que aconteceu comigo. O senhor me deu um apoio, um suporte muito forte para eu chegar até aqui. Então, foi uma forma de retribuir isso, lhe convidando para fazer parte da minha banca. E foi por isso a minha escolha. Eu nem sabia que o senhor era vegetariano. A Valesca uma vez até comentou, falou assim, a gente podia ter um co-orientador, não foi? A Valesca tinha feito essa sugestão, você tinha que procurar um professor vegetariano, se eu soubesse, porque realmente eu não sabia. E, na verdade, a minha escolha foi isso mesmo, foi uma forma de retribuir, e eu só tenho que dar o meu muito obrigada ao senhor por ter me ajudado para que eu chegasse nesse dia que eu estou hoje. E eu gostaria também de deixar isso registrado, porque às vezes, como professor, o senhor não tem essa noção. A gente falou sobre isso, eu e Valesca falando, às vezes no nosso dia a dia, a gente já tem hábitos de falar, de agir de determinadas formas, e a gente nem percebe. Então, eu acredito que o senhor é uma pessoa tão carinhosa, tão amante da natureza, dos animais e das pessoas, que o senhor nem observe o quão é importante a forma que o senhor fala e trata com todos os alunos. Então, eu só tenho que deixar registrado meu muito obrigada por todas as vezes que o senhor me apoiou e me ajudou nos meus prantos diários da faculdade. E foi por isso a minha escolha, foi só uma forma de retribuir mesmo o carinho. E eu cheguei até aqui graças ao senhor, não só por ser o meu professor orientador do estágio, que também foi muito relevante, da arqueologia da dança, mas também por essas ajudas psicológicas que eu precisava muito, e se não fosse por isso eu teria desistido. Então eu queria muito que o senhor estivesse aqui nesse momento, que eu considero um momento final de conclusão. Obrigado. Eu só tenho que tomar cuidado, senão o Conselho de Psicologia pode me caçar aqui, estou exercício ilegal da profissão. Não, não é não, porque quando a gente se forma em professor, tem lá Psicologia da Educação. Mas nem isso não fiz licenciatura. Nós somos amantes do amor, nós fazemos dança. Né? Bom, gente, né? Bom, Andressa, agora você aguarda um pouquinho, tá? Que eu e o Roberto vamos fechar o áudio e a imagem para a gente poder conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, tá bom? Você aguarda aí mesmo, tá? Tá bom.
Bom, Andressa, nós nos reunimos, né, diante do seu trabalho, né, perante a sua escrita, aqui, né, fizemos uma olhada nele, no seu trabalho, e chegamos realmente, né, assim, a um consenso, né, Roberto, com relação ao seu trabalho, ao desenvolvimento do seu trabalho, da leitura do seu trabalho, né, até do seu empenho, da sua apresentação de hoje, né? E nós decidimos que nós vamos dar a sua nota hoje, né? Apesar das contribuições que o professor Roberto vai passar para você, né? Que você pode, mais tarde, né, enviar o seu trabalho, depois das contribuições dele, mas, mesmo assim, a gente decidiu que daria a sua nota hoje, tá? Então, a sua nota seria nota 10, tá? E parabéns, querida, pelo trabalho, pelo seu Muito empenho. Obrigada. Tá? E o seu trabalho, como ele é nota 10, ele é considerado um trabalho de excelência. Ai, meu Deus. Tá? Ele tem um conteúdo ímpar, né? Um conteúdo bem ímpar, e você realmente atinge, né, todos os objetivos de um trabalho de conclusão de curso, de uma monografia. Então, eu desejo a você bastante sucesso daqui para frente, tá? Muita alegria, muito amor, né? Muita dança para você, tá? E tudo de bom. Roberto, você gostaria de dizer alguma coisa? Se colocar? Não, não pode esquecer calor nas noites de inverno em Teresópolis, porque é muito frio mesmo. É verdade. Muito edredom aí para você. Você vê, Douglas. É isso. Trabalho muito bom. Se você tiver vontade de fazer uma pós-graduação, eu pegaria esse tema mesmo e trabalharia melhor, colocaria mais substância e ele dá um excelente projeto de mestrado tranquilamente. Muito obrigada. Agradeço pela sugestão e por depositar essa confiança em mim. Às vezes eu nem acho que eu sou capaz de encarar um mestrado, mas tenho muita vontade, então vou agradecer essa sugestão. E vindo de vocês, então, né, eu vou usar isso como incentivo diário para eu me sentir capaz de, quem sabe, um dia também fazer um. E quero agradecer o 10, o trabalho de excelência, e esse retorno maravilhoso. Estou muito feliz, muito contente, muito obrigada. E eu não poderia terminar de forma melhor do que olhando para vocês dois, que foram muito importantes para a minha trajetória acadêmica. Muito obrigada, Andressa. Então, a gente pode Obrigado, dar... menina. Isso, Roberto. Então, né, vamos ser felizes nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? E eu vou finalizando, então, nesse momento, a sua apresentação e defesa do seu trabalho. Parabéns, um beijo enorme. Eu costumo dizer um abraço virtual, um beijo, muito amor no coração para vocês. E com meu amigo Roberto. Obrigada. Tchau, querida. Tchau, Roberto.